admirando evidentemente a forma graciosa e os olhos sombrios da nossa jovem árabe. Como já disse, a minha postura obrigatória no gabinete impedia-me de ser mais que uma testemunha de ouvido. Por isso, cedo a palavra a um dos membros do nosso grupo. Yolanda caminhou até onde o Sr. Reimers se achava sentado. O Sr. Reimers é muito conhecido na Europa como espírita distinto, e convidou-a a aproximar-se do gabinete para testemunhar certos preparativos que ela ia fazer. Cumpre prevenir que, quando, nas ocasiões precedentes, Yolanda produzia flores para nós, ela dava a entender que precisava de areia e água, pelo que tínhamos sempre próximo a uma provisão de água e de areia. Quando ela, em companhia do Sr. Reimers, chegou ao centro do círculo, fez compreender o seu desejo de ter água e areia, e depois, fazendo seu companheiro ajoelhar-se diante de si, mandou que pusesse areia em uma garrafa, o que foi feito até que atingisse o meio. Em seguida mandou-a entornar a água. O Sr. Reimers, tendo sacudido fortemente a garrafa, passou a Yolanda, que, depois de examiná-la com cuidado, colocou-a no chão, cobrindo-o apenas com um pano que retirou dos seus ombros. Daí entrou no gabinete, donde voltou uma ou duas vezes, no fim de curtos intervalos, para ver o que se passava. Durante esse tempo, o Sr. Armstrong tinha afastado a água e areia excedentes, deixando somente a garrafa no centro da sala, coberta apenas com o tênue véu que mal dissimulava a forma da garrafa, cujo gargalo era particularmente visível. Por pancadas produzidas no soalho, fomos convidados a cantar, com o fim de harmonizarmos os nossos pensamentos e destruirmos o excesso de curiosidade que, em maior ou menor grau, todos pudéssemos sentir. Durante o canto, observamos que o pano parecia ir elevando-se acima da garrafa. O fato era visível a 20 testemunhas cuidadosamente atentas. Yolanda saiu do gabinete e encarou a garrafa com inquietação. Examinou-a minuciosamente e buscou sustentar o véu, como se ele ameaçasse esmagar algum objeto frágil colocado debaixo. Finalmente, retirou-o de todo, expondo às nossas vistas atônitas uma planta perfeita, que parecia pertencer à família das lauráceas. Levantou a garrafa na qual a planta havia brotado, suas raízes eram visíveis através do vidro e estavam profundamente mergulhadas na areia. Yolanda olhava para a planta com uma alegria e um orgulho manifestos e, segurando-a com as duas mãos, atravessou a sala e veio apresentá-la ao Sr. Oxley, um dos estranhos presentes. É sabido que esse cavalheiro se tem feito conhecer pelos seus trabalhos filosóficos sobre assuntos espíritas e pelos seus escritos acerca das pirâmides do Egito. Recebeu a garrafa com a planta, e Yolanda retirou-se como se estivesse terminada a sua tarefa. Depois de haver examinado a planta, o Sr. Oxley colocou a garrafa no chão, junto de si, por não haver ali perto nenhuma mesa. Muitos comentários foram feitos. A curiosidade chegou ao seu auge. A planta semelhava-se a um loureiro, com largas e escuras folhas lustrosas, mas sem flores. Ninguém a conhecia nem podia classificá-la. Fomos chamados à ordem por pancadas no soalho e convidados a deixar a discussão, cantar alguma coisa e conservar-nos tranquilos. Obedecemos à ordem e, enquanto cantávamos, novas pancadas aconselharam-nos novo exame da planta. Com grande surpresa, observamos então um topete florido, um umbela circular, medindo cerca de 5 polegadas de diâmetro, e que havia sido formado enquanto a planta achava-se aos pés do Sr. Oxley. A flor tinha uma bela cor vermelho alaranjada, ou antes a do salmão. Como nunca observei essas variedades de cores, parece-me difícil descrevê-las por palavras. A inflorescência compunha-se aproximadamente de 150 pequenas corolas com a forma de estrelas, presas a hastes longas. A planta media 22 polegadas de altura e, com o seu grosso caule fibroso, enchia o gargalo da garrafa. Suas folhas eram em número de 29 e mediam aproximadamente 2 a 2,5 polegadas de largura, por 7,5 polegadas de comprimento máximo. Cada folha era lisa e lustrosa, assemelhando-se, à primeira vista, às do loureiro, como supusemos a princípio. As raízes fibrosas pareciam ter crescido naturalmente na areia.
Mais tarde fotografamos a planta na sua garrafa, pois não foi possível retirá-la daí, devido à estreiteza do gargalo, que impedia a passagem da raiz, e também porque a haste enchia completamente o orifício. Soubemos então que a planta era Ixura crocata, originária da Índia. Como nos foi trazida? Teria nascido mesmo na garrafa. Foi transportada desmaterializada das Índias para ser rematerializada na nossa sala de sessões? Tais foram as perguntas que dirigíamos uns aos outros, sem resultado. Nenhuma explicação satisfatória pudemos obter. Yolanda não quis ou não pôde satisfazer-nos, tanto quanto nos foi possível julgar, e essa foi a opinião de um botânico de profissão. A planta já contava alguns anos de existência. Podíamos ver os lugares onde tinham existido outras folhas e observamos traços de cortez já cicatrizados pelo tempo. Entretanto, era evidente que a planta tinha brotado da areia da garrafa, como atestavam as raízes encostadas na sua parte interna, e com todas as suas fibras em perfeito estado, como se aí mesmo houvessem avolumado, sem encontrar obstáculos. A planta não podia ter sido introduzida na garrafa, porque não seria possível fazer passar pelo gargalo as suas grandes raízes fibrosas nem a parte mais grossa da sua haste, sem que aquele se quebrasse. Em um livro publicado mais tarde o Sr. Oxley disse: depois de fotografar a planta na manhã seguinte, levei-a comigo e coloquei-a na minha estufa, entregue aos cuidados do jardineiro. Ela, porém, murchou 3 meses depois. Conservei as folhas para oferecê-las a alguns amigos, exceto a flor e as 3 folhas da extremidade que o jardineiro cortou, quando tomou conta da planta. Essas, conservo-as ainda sob uma redoma de vidro, sem que apresentem indício algum de desmaterialização. Antes da criação ou da materialização dessa maravilhosa planta, Yolanda trouxe-me uma rosa, cuja haste tinha 1 polegada de comprimento, e que coloquei na lapela do meu casaco. Sentindo depois aí algum movimento, tirei aí, em vez de uma, encontrei 2 rosas. Tornei a colocá-las no mesmo lugar e, no fim da sessão, vi admirado que a haste se tinha alongado até 7 polegadas, sustentando 3 rosas abertas, um botão e muitos espinhos. Levei essas flores para casa e conservei-as até murcharem. As folhas morreram e a haste secou, o que era uma prova da sua realidade e materialidade. Isso não foi mais que um dos notáveis trabalhos de Yolanda, e mostra-nos de que interesse eram as manifestações obtidas nas nossas experiências. No fim da sessão, o Sr. Oxley explicou-nos que os espíritos lhe haviam prometido um espécime dessa rara planta, para completar a sua coleção, e que desse modo ficara realizado o objetivo da sua visita. Outra prova favorita de Yolanda era a seguinte: ela confiava a um dos seus amigos um copo cheio de água, pedindo-lhe que observasse com atenção. Estendia seus dedos apontados para a água, onde, sob as vistas vigilantes do amigo, formava-se uma flor que enchia o copo. Era geralmente um espécime de bela rosa, cuja haste, às vezes, sustentava muitas flores. O entusiasmo de Yolanda era igual ao do amigo favorecido, quando ela conseguia causar-lhe essa surpresa, mas, quando lhe manifestávamos o desejo de saber como fazia isso, ela erguia os ombros e inclinava a cabeça com um ar perplexo. Penso que ignorava o modo pelo qual produzia essas flores encantadoras, visto trabalhar sob a direção da sua querida Ali, cujo saber era ilimitado. Se, porém, Ali conhecia esse segredo, ela o guardava para si, tanto quanto o podíamos perceber. Se nos tivesse dado a explicação pedida, é possível que não conseguíssemos o mesmo resultado que Yolanda. Em todo caso, o modus operandi dessas lindas criações ficou sendo sempre um mistério para todos nós. Outro dos importantes trabalhos de Yolanda consistia em pedir um jarro, enchê-lo de água até o meio, colocá-lo com auxílio de um dos assistentes em sua cabeça ou no seu ombro e transportá-lo de um a outro lugar, formando um quadro de graça e beleza orientais, com o seu rosto e os seus braços descobertos, seu vestido branco como a neve e seus negros cabelos caindo-lhe pelas costas. Quando, depois de haver saudado seus amigos, Yolanda baixava o jarro, achavam-no cheio de muitíssimas rosas das mais raras espécies,
que ela generosamente distribuía aos assistentes, apresentando o jarro para que, em geral, escolhessem. Às vezes, pedíamos e obtínhamos flores de um colorido especial. Alguém me perguntou um dia, por que lhe não fazeis um pedido? Com efeito, eu jamais pedira qualquer coisa para mim, interessando-me suficientemente pelos trabalhos de Yolanda, todas as vezes que tive ocasião de observá-los. Mas, ouvindo essa pergunta, Yolanda fixou em mim um olhar interrogador e pedi-lhe que me desse uma rosa. Uma rosa negra. Acreditei que isso ia embaraçá-la, pois supus que essa flor não existisse. Ela mergulhou imediatamente a mão no jarro e, retirando daí um objeto escuro, salpicado de gotas d'água, ofereceu-me o triunfante. Era uma rosa de cor azul muito escura, como eu e os presentes nunca havíamos visto, um espécime magnífico, cujo valor, pelo menos na minha opinião, dependia mais da sua raridade que da sua beleza. Essa amabilidade da parte de Yolanda era digna de nota, porque ela raras vezes favorecia-me com a sua atenção, parecendo antes evitar-me só aceitar a minha presença no gabinete como uma coisa necessária. Parecia existir entre nós um laço estranho. Eu nada podia fazer para garantir a sua presença no meio de nós, pois ela vinha e se retirava inteiramente independente da minha vontade. Entretanto, descobri que, enquanto se achava conosco, sua curta existência material dependia da minha vontade, e que então eu perdia, não a minha individualidade, mas a minha força e o meu poder de agir. Perdia também uma grande parte da minha substância material, embora na ocasião não desconfiasse disso. Senti em mim uma transformação qualquer, e é curioso que todo esforço da minha parte para pensar com lógica e seguir o encadeamento de um raciocínio parecia molestar e enfraquecer Yolanda. Ela possuía mais força e vida, quando eu tinha menos inclinação a pensar e raciocinar, mas o meu poder de percepção crescia a ponto de causar-me dor, não física, mas mental. Meu cérebro tornava-se uma espécie de galeria onde os pensamentos dos outros tomavam o corpo e soavam como um objeto imaterial. Se alguém sofria, eu sentia o eco do seu sofrimento. Se alguém estava fatigado, aborrecido, eu experimentava instantaneamente o mesmo sentimento. A alegria e o sofrimento faziam-se de algum modo perceptíveis em mim e eu, sem poder dizer quem isso sentia, ficava sob o domínio de tais impressões. Se alguém, por exemplo, rompia a cadeia, o fato era-me comunicado claramente, sem eu saber como. Os passeios de Yolanda causavam-me, às vezes, uma vaga inquietação. Ela evidentemente achava prazer na sua curta permanência entre nós e era tão temerária, apesar da sua aparente timidez, que sempre me atormentei com o pensamento do que lhe pudesse suceder. Eu sentia penosamente que qualquer acidente ou imprudência da sua parte repercutir-se-ia em mim. Como? Eu não tinha a respeito uma ideia firme. Só mais tarde deveria sabê-lo. Se esse sentimento de ansiedade tomava realmente a forma de um pensamento, descobria que ele sempre forçava Yolanda a entrar no gabinete, contrariada e, às vezes, com uma petulância infantil. Isso demonstrou que o meu pensamento exercia uma influência dominadora sobre os seus atos e que ela somente vinha a mim quando não mais se sustentava a si mesma. Numerosas visitas de espíritos. Um deles é um gênio, o outro um homem, mas, quem nos poderá aí dizer, qual dos dois o espírito deve ser? Shakespeare, Comedy of Errors, Act 1. Não se deve supor que não tínhamos outros assistentes espirituais além de Walter, Yolanda, Nina e Ali. Não havia reunião em que se não apresentasse uma nova figura. Muitas vezes esses espíritos eram-nos desconhecidos e, neste caso, não voltavam. Vieram outros cuja identidade, sendo reconhecida, demoraram-se algum tempo conosco, não se retirando senão para voltarem nas sessões seguintes. Quantas vezes dei graças a Deus por me haver concedido o dom maravilhoso que me permitia levar consolo aos corações despedaçados. E eu bendizia ainda, apesar dos amargos sofrimentos e das perseguições cruéis que sofri da parte dos ignorantes e dos cépticos. Uma noite tivemos a súbita aparição de um jovem marinheiro, trajando uniforme azul com galões e botões dourados e um casquete com as insígnias do seu posto.
Viu em plena luz, quando ele afastou as cortinas e saiu do gabinete. Sua aparição surpreendeu-me, porque se assemelhava tanto a uma pessoa viva que a princípio não pude imaginar que fosse um espírito. Além disso, não tive tempo de coordenar os meus pensamentos, porque ouvi gritos e exclamações que interromperam a prece feita pelo nosso bom Senhor H. Eu nada via, apenas ouvia, mas disseram-me depois ter sido muito comovente a cena em que se seguiu a chegada do jovem marinheiro. Ele dirigiu-se a uma dama que estava sentada atrás dos outros e esta, reconhecendo um filho que havia perdido, atirou-se para a frente, indo recebê-lo no meio do caminho. Ele lançou-se nos seus braços, estreitando-o apaixonadamente, assim se conservando por algum tempo. Muitas das pessoas presentes não puderam conter as lágrimas de simpatia por essa mãe e esse filho ali abraçados. É o meu filho, o meu Alfredo, disse a pobre mãe o único filho que eu nunca mais imaginava tornar a ver. Não está mudado, não é maior nem mais forte, em nada difere do que era. Ainda usa o pequeno buço que tanto envaidecia quando se despedia de mim, ao partir para essa viagem de onde não devia voltar. É meu filho e ninguém mais. Ninguém no mundo pode negar este fato nem roubar-me esta consolação. Meu filho vive e ama-me ainda, como me amou sempre. Entre os numerosos enfermos que solicitavam auxílio dos nossos amigos espirituais, estava o Sr. Hugh Betcliffe, de Gateshead, amigo pessoal do Sr. e da Sra. F. Infelizmente, só muito tarde soubemos da sua enfermidade para fazer-lhe outro bem a não ser dar-lhe um simples alívio em suas últimas horas de sofrimento. Com grande pesar para os seus amigos, entrou no mundo invisível poucos dias depois de sermos informados do seu estado. Sua viúva e seus filhos estavam inconsoláveis. Ele havia sido espírita, mas nunca tomara parte ativa na propagação de suas crenças, embora se interessasse bastante por todo o movimento educador, particularmente no que se referia à temperança, da qual com especialidade se ocupara. A esposa compartilhava das suas ideias, mas não tomava interesse nas nossas experiências e, depois da morte de seu marido, via raras vezes. Eu conhecera essa família pouco tempo antes da morte do Sr. Betcliffe, sem nunca o ter visto pessoalmente antes de se achar mudado e emagrecido pela doença. Alguns meses depois da morte do marido, a Sra. Betcliffe veio a uma das nossas sessões conduzida pelo Sr. e Sra. F. Para narrar o que se seguiu, cedo a palavra ao Sr. F., que publicou mais tarde um relatório assinado pela Sra. Betcliffe e duas outras damas que se achavam também presentes à sessão. Ele escreveu: O Sr. Hugh Betcliffe, um dos meus mais caros amigos, morreu há cerca de um ano. Ele era assaz conhecido em Gateshead, onde tomava parte ativa na causa da temperança, e foi durante alguns anos inspetor de uma escola dominical, Sundash Hall. Ele e sua esposa eram espíritas, mas a Sra. Isabel Betcliffe nunca havia assistido a um trabalho como o que vou agora descrever. Quando a sessão ia terminar, vimos aparecer, afastando as cortinas, o alto e fino perfil de um homem, com as suíças e os cabelos negros, e trajando roupa branca. Seu aspecto era nobre e majestoso. Reconheci logo o meu amigo Betcliffe. O mais notável é que não fui o único a reconhecê-lo, mas também sua mulher, a minha e outra dama, logo que ele apareceu. Além disso, dois cavalheiros que se assentavam um pouco atrás declinaram o nome do meu amigo e perguntaram-me depois se acertavam na sua suposição, quanto à aparência e identidade do espírito. Assim, 4 pessoas o reconheceram sem a mínima dúvida, e 2 outras, reconhecendo-o, tiveram, entretanto, alguma dúvida quanto aos seus sentidos. Esse amigo veio a mim e apertou-me as mãos. Sua mão, que era um pouco maior que a minha, estava quente, macia e natural. Seu aperto foi firme e vigoroso, como na sua vida terrena. Compreendi que, com isso, ele queria exprimir-me seu reconhecimento pelos pequenos serviços que lhe prestara durante a sua enfermidade. Na reunião seguinte, 10 dias depois, a Sra. Betcliffe tornou a comparecer, mas desta vez com as suas 2 filhinhas, Inês, de 13 anos, e Sara, de 7 a 8 anos. O meu amigo apresentou-se de novo para provar-nos que,
Apesar de seu corpo ter sido encerrado em um túmulo, ele estava, sem a menor dúvida, tão vivo como nós, e desejava demonstrar-nos a irrealidade da morte. No momento em que apareceu, a pequena Sarah, esperta e inteligente menina, correu ao seu encontro e ele, tomando-a nos braços, beijou-a. Ela segurou-se ao seu pescoço, como se não quisesse mais ser separada, mas teve de ceder o lugar à sua irmã mais velha, que também desejava carícias. As meninas fizeram-lhe inúmeras perguntas, como estas: onde ele conseguiu aquelas roupas brancas de que se revestia? O que ele faria com elas, quando fosse embora? Como pudera entrar na sala? Elas perguntaram-me se eu o reconhecia. Sim, certamente o reconheço. Por que motivo não reconheceria o vosso pai? Que coisa estranha. Ele morreu e entretanto está vivo. Como pode isso suceder? Essas e sem outras perguntas e observações, embaraçosas para cabeças mais ilustradas que as suas, foram ali feitas. Ninguém conseguirá persuadir essas meninas de que não viram nem abraçaram seu pai, morto um ano antes. Mencionarei ainda um caso semelhante, que despertou meu interesse por conhecer eu pessoalmente as pessoas que aí figuraram. Um velho cavalheiro, meu conhecido, era espírita de há muitos anos. Sua mulher, que não mostrava a menor simpatia por essas ideias, faleceu. Eu não lhe votava a mesma amizade que ao seu marido, porque em certa ocasião suas palavras mordazes chocaram-me muito e induziram-me a ter compaixão do pobre marido, que prosseguia em seus estudos espíritas cheio de desgosto. Ela morreu, e fiquei surpreendida por ver quanto essa perda o afligia. Alguns dias depois do enterro ele veio ao nosso santuário, sem o intuito de assistir alguma sessão, mas, aí se achando, ficou para ver o trabalho. O seu desgosto sensibilizava-me e fiquei satisfeita por vê-lo ali permanecer um momento, esperando que encontrasse algum alívio para sua tristeza. Recordo-me imperfeitamente do que sucedeu no começo da sessão, mas vejo ainda distintamente as cortinas abrirem-se com violência, deixando a luz dar em cheio sobre a figura da senhora Miller. Apesar de habituada a essas coisas, o espanto sufocou-me. Não podia haver um engano, eram seus traços, seus gestos, era ela própria, e foi logo reconhecida pelas pessoas que a tinham conhecido em vida. Seu marido, emocionado, quis abraçá-la, porém ela, dando um passo para trás, disse-lhe severamente: que fizestes do meu anel? Um raio que ali caísse não nos causaria maior surpresa. Minha querida, não possuo seu anel, respondeu o pobre homem traço, não está ele no seu dedo. E prorrompeu em soluços, enquanto a senhora Miller voltava para o gabinete, donde tinha saído. O meu desejo foi atirá-la para fora, com força. O senhor Miller pareceu incomodar-se muito com essa contrariedade da sua mulher. Contou-nos que ela, quando estava por morrer, recomendara que lhe não tirassem os 2 anéis que costumava usar. Ele prometera respeitar o seu desejo, e não podia compreender a observação que ela viera a fazer. Julgo que ele não compreendeu bem o alcance da pergunta, mas estou certa de que a maioria das pessoas presentes sentiu-se mais ou menos indignada, ao ver esse coração amoroso e aflito ser censurado por causa de uma joia, fosse qual fosse o seu valor. Mais tarde, o Sr. Miller disse-nos que, ao voltar para casa, tendo interrogado sua filha a respeito desses anéis, ela respondera que, ignorando o desejo de sua mãe, os havia tirado precisamente antes do enterro, pois acreditava que seu pai seria feliz em tornar a vê-los. Desse modo tudo ficou explicado. A senhora Miller voltou muitas vezes com o intuito de cumprimentar os seus amigos, mas nunca mostrou ter vencido seus preconceitos contra o espiritismo. Também não se utilizou de nossas reuniões senão quando pretendia um fim especial. Entretanto, bastava o fato da sua aparição para testemunho em favor daquilo que ela desprezava, e todos os que a haviam conhecido, e não eram poucos, tiveram provas convincentes de que a senhora Miller era tudo o que podia haver de mais vivo e de menos mudado, quer no aspecto, quer no caráter. No estudo dessas manifestações, as ideias ortodoxas que podíamos ter concebido sobre os habitantes das esferas espirituais não deixaram de sofrer sérios abalos. Segundo pude julgar,
Nenhum dos nossos visitantes espirituais, com exceção talvez de Ali, correspondia às minhas ideias preconcebidas acerca do estado angélico. Eles pareciam tão humanos, como se realmente estivessem ainda na vida terrena. Uma longa conversação que se deu certa noite entre um espírito e um dos nossos hóspedes fez-me refletir por muito tempo. Isso se passou em nossa reunião habitual. 2 desconhecidos, amigos de um membro do grupo, tinham sido convidados por consenso geral para assistirem à sessão. Apareceu então um espírito de estatura elevada, bigodes, barba e cabelos negros, fronte larga e alta. Como ninguém o conhecesse, perguntamos-lhe se tinha vindo por causa de algum de nós e ele fez-nos compreender que conhecia um daqueles 2 desconhecidos que estavam presentes, o qual, visto não desejar que seu nome fosse dado à publicidade, designarei simplesmente pela letra B. Senhor B, quem sois? Felipe. Espírito, não. Senhor B, sois Lynch? Espírito, sim, Emanuel Lynch. Senhor B, eu não pensava em Emanuel. É a Frank que eu queria falar, Frank, que morreu no mar. Espírito, não, eu não morri no mar, mas de consunção. Senhor B, sim, é certo, Frank morreu no mar, e Emanuel em Hartlepool. Espírito, sim, no velho Hartlepool. Sabeis se meus pais ainda vivem? Se minha mulher está também viva? Quando morreu Frank? E Ralph, vive ainda? Em que embarcação vistes-me pela última vez? Senhor B, não sei o nome da embarcação, mas foi no ano de 1867. Não posso responder positivamente às vossas outras perguntas, porque há muito tempo não vou a Hartlepool. Espírito, eu desejava tornar a ver todas essas pessoas ou, pelo menos, saber se já deixaram o vosso mundo. O velho estava sofrendo antes da minha morte, porém de um mal já antigo. Não sei por que ele e minha mãe, sendo tão sádios, tão fortes, viram todos os seus 9 filhos morrer tísicos. Senhor B, ouvi dizer que eles tiveram 9 filhos, mas só conheci Frank e Emanuel. Espírito, eu queria saber se Catarina, minha mulher, tornou a casar-se. Porém, que tenho agora com isso? Conheces de Brog, o proprietário do navio? Senhor B, não. Espírito, e o velho capitão Wayne? Senhor B, sim, ainda vive. Falei-lhe ainda hoje. Espírito, não é desse que eu falo. O outro vivia em Poplar, na cidade de Londres. Ele morreu muito antes de mim e se acha aqui presente, desejando mandar um recado à sua mulher. Quer saber se ela tornou a casar-se ou se o esqueceu, porque então não mais se preocupará com a sua sorte. Senhor B, não sei onde ela mora. Espírito, escrevei a Jorfanic, 44, Coal Exchange, Londres. Ele vos indicará a morada da senhora Wynne. Perguntai a Emily se ainda se lembra de Mani Lynch, ela desejou casar comigo. Senhor B, dirigindo seus assistentes, Mani Lynch. Sim, tínhamos o hábito de chamar-lhe Mani. Ele trouxe um escultor para modelar o seu busto, quando se achava no Mediterrâneo. Espírito, sim, Jacques Rogers também o fez, e depois Garibaldi. Senhor B, Jacques Rogers vive ainda. Espírito, deixou-me para embarcar no Iron-Age, o navio perdeu-se, e não sei o que foi feito de Jacques. Senhor B, conheci o navio Iron-Age, mas ignorava que Jacques Rogers estivesse aí embarcado. Vistes depois o capitão? Espírito, não, ouvi falar dele quando já me achava muito mal, e não me posso lembrar do que diziam. Terá morrido? Senhor B, sim. Espírito, era realmente um bom rapaz, caro senhor. Cumprimentai-o em meu nome e dize-lhe que eu teria grande satisfação em conversar com ele. Dá lembranças minhas a Emily. Sinto não ter podido reconciliá-los. Vinde aqui mais vezes, para falarmos do velho tempo e dos companheiros. Não mais tornei a ver esse estrangeiro, porém pergunto a mim mesmo que mudança teriam sofrido as suas ideias a respeito do céu, depois dessa conversação. Segundo pude julgar, Emanuel Lynch interessava-se ainda vivamente por tudo que se referisse à sua vida passada, como no tempo em que vivia.
Seu amigo disse-nos que Mani, ou Emanuel, fora maquinista a bordo de um navio, e que lhe não restava a menor dúvida de que ele próprio aí estivera e não algum outro espírito. O espírito e o interpelante eram-me ambos estranhos, como sucedia com a maioria dos que vinham ao nosso círculo. Essa conversação, apesar de muito natural entre amigos que se reviam depois de uma separação de alguns anos, chocou-nos como faria uma coisa inteiramente estranha e incompreensível. Estávamos persuadidos de que os espíritos não tinham necessidade de fazer perguntas como as de Emmanuel Lynch. Parecia-nos que esse espírito regressava de longa viagem e queria conhecer as mudanças sobrevindas em sua ausência. Uma noite, quando eu me achava tranquilamente sentada no gabinete, escutando o que diziam pelo lado de fora, percebi algumas palavras pronunciadas junto ao meu ouvido, que me fizeram estremecer e colocar em posição favorável para escutá-las atentamente. Ouvi alguém falando francês perto do gabinete e compreendi que essas palavras eram dirigidas a um espírito que se conservava de pé entre as cortinas abertas. Eu vira sair, avançar para a luz, mas a fadiga particular que experimento sempre que essas formas se materializam me havia impedido de seguir com atenção os seus movimentos. Ouvindo essa linguagem estranha, despertei, como se alguma coisa de novo fosse produzir-se, e as palavras "mon apetite", "ma fille", excitaram em mim tal curiosidade que eu quis definitivamente ver o espírito. Tendo obtido a permissão para deixar a minha cadeira no gabinete, dirigi-me lentamente e com dificuldade para fora das cortinas, no ponto em que se mostrava uma figura branda. Oh, surpresa! Achei-me cara a cara comigo mesma, pois que, pelo menos, isso me pareceu. O espírito materializado era um pouco maior e mais robusto que eu, tinha os cabelos mais longos, as feições mais grosseiras e os olhos maiores. Contemplando, porém, esse rosto, eu me julgava estar vendo em um espelho, tão grande era a semelhança. O espírito colocou suas mãos em meus ombros e, olhando-me atentamente, murmurou: "Mignone, mon apetite." Apesar de contente por achar-me diante de uma parenta, ainda que desconhecida, não deixei de experimentar certo temor, sobrepujando qualquer outra sensação. Eu não podia dizer que reconhecia essa parenta, porque nunca meus olhos a tinham visto. Entretanto, não duvidei da sua identidade, e sua estranha semelhança foi para mim uma revelação. Nunca ouvi dizer que me assemelhava a ela, nem conhecia pessoa alguma que houvesse visto ou pudesse dar-me informações a seu respeito. A dama francesa, como nos habituamos a chamar-lhe, era uma das nossas poucas visitantes do outro mundo capaz de exprimir-se pela palavra. A maioria dos espíritos fazia-se compreender por sinais ou gestos, quando tinham de responder-nos. Ela tornou-se minha amiga particular, como todos sabiam, e vinha principalmente por minha causa, apesar de ser mais atenciosa para com os outros membros do grupo. O papel especial que eu desempenhava nas sessões talvez impedisse que ela me manifestasse o seu afeto, por ter notado que qualquer preocupação do meu espírito, qualquer interesse nele despertado, produzia um enfraquecimento notável no seu poder. Por isso, testemunhava muito maior atenção aos outros, principalmente ao Sr. F., o único que podia falar sua língua natal. Apresentou-se por muitas vezes, parecendo apreciar a nossa companhia. É curioso o fato de ter ela distinguido imediatamente as poucas pessoas do nosso grupo que pertenciam à religião católica romana e parecer mais à vontade na companhia destas. Certo dia, uma dessas damas católicas apresentou-lhe um rosário, do qual pendia uma pequena medalha, dizendo-lhe, se bem me lembro, que fora benta pelo Papa. A dama francesa recebeu o rosário e, daí destacando prontamente a pequena medalha, dirigiu-se ao calorífero, onde ardia um bom fogo, e deliberadamente aí a lançou, com grande horror da dama católica. Às nossas perguntas sobre esse estranho procedimento, ela respondeu friamente que a medalha precisava de ser purificada. Muitas horas depois, a medalha, procurada nas cinzas, foi achada clara e brilhante. Quando a dama francesa voltou na sessão seguinte, ofereceram-lhe a medalha, e ela, depois de examiná-la cuidadosamente, permitiu-nos prendê-la de novo ao rosário, que conservou e parecia estimar muito.
Deixou então por longo tempo de apresentar-se em nossas sessões. Sua grande parecência comigo era sempre um motivo de admiração e comentários. Quando estávamos separadas, tomaram-nos muitas vezes uma pela outra, e, quando nos achávamos juntas, as pequenas diferenças de que já falei tornavam-se patentes e dignas de nota. Certo dia um clérigo da religião anglicana veio à nossa reunião. A dama francesa estava sentada ao meu lado e estendeu-lhe a mão para cumprimentá-lo. Ele olhou-nos, e pareceu ficar desnorteado e nervoso, quando notou a nossa semelhança, não podendo estabelecer a diferença entre mim e o espírito. Em vez de tomar a mão que o espírito lhe estendia, ele, em seu embaraço, tomou e apertou a mão da pessoa que estava mais próxima. Uma experiência amarga. A experiência é um mestre cruel. Carlyle. Hesitei um pouco, antes de decidir-me a publicar a narração da experiência amarga que fizemos, e foi para mim a causa de longos anos de sofrimentos físicos e morais. Mas, como esta obra é o registro fiel das minhas experiências, reconheço que me não é permitido omiti-la. As melhores lições da vida são muitas vezes aquelas que mais lágrimas custaram-nos e, embora esse sofrimento me tenha magoado muito, a lição que colhi iniciou-me nos mistérios dos fenômenos espíritas muito melhor do que faria uma vida inteira de seguidos sucessos. O triunfo que tinha coroado as nossas experiências havia-me, em grande parte, cegado acerca das condições exigidas para a produção das manifestações espíritas. Talvez que o mesmo se tivesse dado com os meus amigos. Inconscientemente ou, talvez, por intuição, havíamos adotado muitos dos meios necessários para sermos bem-sucedidos, e o resultado parecia justificar a ideia de que bastaria reunirmos toda a energia para obtermos o que desejávamos a respeito dos fenômenos. Como os fatos se produziam é o que não podíamos compreender. Sabíamos que a presença de certas pessoas os favorecia, ao passo que a de outras os contrariava, assim como as temperaturas extremas ou as tempestades, por exemplo, que inutilizavam os resultados, além dessas regras elementares. Porém, julgo que não estávamos de posse de nenhum conhecimento positivo. Andávamos tateando, e os êxitos que conseguimos foram, sem dúvida, devidos antes a uma série de circunstâncias favoráveis, do que ao nosso conhecimento científico da questão. O nosso constante êxito foi para nós uma fonte de perigos. Já falei da vaga sensação de mal-estar que em mim despertavam os atos de Yolanda. Embora a considerasse perfeitamente livre e independente de toda a autoridade terrena, eu nunca podia expelir de mim uma espécie de ansiedade a seu respeito, alguma coisa semelhante à perturbação que a mãe experimenta quando seu filhinho escapa à sua vigilância e arrisca-se a transpor os justos limites. Não julgo que a minha inquietação tenha alguma vez sido expressa por palavras. Em resumo, eu mesma desconhecia a causa do meu temor. Minha amiga, a senhora F., ia deixar a Inglaterra e eu estava decidida a acompanhá-la. A minha partida ia acabar com as nossas sessões. Esse gênero de estudos começava a ser pesado para mim e eu prelibava o repouso que ia ter. Toda a nossa bagagem, utensílios de casa, pinturas, porcelanas, etc., estava arrumada, e esse trabalho nos havia fatigado muito. Depois de ter visto tudo em segurança a bordo do vapor que nos ia transportar para o norte, fomos para a casa de um amigo que nos havia oferecido hospitalidade nos dias que iam preceder a nossa partida. Eu preferiria deitar-me cedo a ter de ir para uma sessão, mas esperavam-me, e não tive outro remédio senão tomar lugar no grupo dos meus amigos, prometendo a mim mesma, em compensação, dormir um pouco no gabinete. O trabalho fatigante que havíamos tido com os nossos preparativos de viagem, a entrega de um desenho, a promessa de diversos outros, as visitas que nos foi preciso fazer e receber, os enfermos dos quais com pesar separava-me e muitas outras coisas causaram-me noites de insônia e dias cheios de agitação. Eu não senti então o menor interesse pelos espíritos, esperava que me não retivessem por muito tempo e, depois de recolher-me ao leito, só despertaria no dia seguinte ao meio-dia. Não sei como a sessão principiou. Tinha visto Yolanda colocar seu jarro no ombro e sair do gabinete. Mais tarde, entretanto, soube o que se passou.
O que experimentei foi uma sensação angustiosa e horrível, como se me quisessem sufocar ou esmagar, como se eu fosse uma boneca de borracha violentamente apertada nos braços de uma pessoa. Depois, senti-me invadida pelo terror, constrangida pela agonia da dor. Julguei que ia perder a razão e precipitar-me num abismo medonho, onde nada via, nada ouvia, nada compreendia, a não ser o eco de um grito penetrante que parecia vir de longe. Sentia-me cair, mas não sabia em que lugar. Tentava segurar-me, prender-me a alguma coisa, mas o apoio faltava-me. Desmaiei e só tornei a mim para estremecer de horror, com a ideia de haver recebido um golpe mortal. Os meus sentidos pareciam dispersos, e não foi senão aos poucos que pude concentrá-los suficientemente para compreender o que sucedera. Yolanda tinha sido agarrada por alguém que a tomou por mim própria. Foi o que me contaram. Esse fato era tão extraordinário que, se me não achasse em tão penoso estado de prostração, eu teria rido, porém não pude pensar nem mover-me. Sentia que pouca vida restava em mim e esse sopro de vida era para mim um tormento. A hemorragia pulmonar, que durante a minha estada no sul fora aparentemente curada, reapareceu em uma onda de sangue e quase me sufocou. Dessa sessão resultou para mim uma longa e grave enfermidade, que fez demorar por muitas semanas a nossa partida da Inglaterra, pois que eu não podia ser transportada. O choque fora terrível e, o que era ainda pior, eu não tinha capacidade para compreendê-lo. Nunca me passara pela mente que alguém ousasse acusar-me de impostura. Eu tinha sido mulher de César, pelo menos no meu entender. 6 Trabalhara com os meus amigos, primeiramente com o desejo de instruir-me, e depois por amor à causa, a fim de torná-la conhecida. Moralmente, sofri menos com o ato desse homem do que com os sentimentos de vingança que surgiram no outro membro de nosso grupo. Este último era um artista de merecimento. Eu apreciava muito os conselhos que ele dava a respeito dos meus desenhos e desejei remunerar as suas lições. Ele, porém, não quis aceitar o meu dinheiro, dizendo que entre colegas a questão pecuniária não se discutia. Todavia, as suas repulsivas ideias quanto ao casamento, eu assim as considerava, levaram-me a evitar a sua companhia. Foi sem dúvida isso que deu motivo à mudança de sua opinião a meu respeito e às calúnias que propalou. Acha-se atualmente no mundo espiritual e agora pode verificar que quem injuria o seu próximo diminui as probabilidades da própria felicidade. Não o tornei a ver e fiquei triste quando soube que tinha falecido no hospital de loucos, onde precedentemente, por várias vezes, havia sido internado. Ignorava essa circunstância, que me teria explicado muitas das ideias particulares e extraordinárias que ele gostava de formular e que eu não conseguia compreender. Ambos os membros do nosso grupo não me mereceram censuras. Provavelmente, o primeiro não pensara nos sacrifícios que eu estava fazendo, na obra que tínhamos realizado, nos anos de estudo que consumíramos para chegar à nossa atual situação. Era um iconoclasta, que acreditava fazer um bem, destruindo os falsos deuses, na sua opinião. Tempos depois achei que eram excusáveis as suas suspeitas, por causa da extraordinária semelhança que existia entre mim e a dama francesa, que ele havia visto com frequência. Quanto à Yolanda, parecia tão perfeitamente humana que esse ignorante bem podia iludir-se acerca da sua natureza espiritual, vendo-a passar ao seu lado. A tentação era muito forte. O recomeço. Deus proibiu que eu fizesse isso, e eu evito fazê-lo. Morramos virilmente, não maculemos a nossa honra. E Macabeus, 9 e 10. O resultado desse mau incidente foi, em primeiro lugar, um abalo profundo na minha saúde e, em seguida, completo horror pelos fenômenos espíritas, nos quais eu nem mesmo quis ouvir falar durante alguns anos. Entretanto, graças ao ar puro da Suécia, ao seu límpido sol e à vida ativa que eu levava, correndo as florestas, navegando nos lagos, trabalhando em meu jardim, fazendo excursões a cavalo e de carro, minha saúde fortaleceu-se, apesar de haverem sido precisos muitos anos para o seu completo restabelecimento. Com a volta de minhas forças, pude, de certo modo, libertar-me da depressão moral que me subjugava e,
A despeito das minhas resoluções em contrário, achei-me um dia refletindo sobre o porquê e o cômodo desastre que me sucedera na Inglaterra. Entretanto, residindo entre um povo cuja fé natural em Deus e nos ensinamentos da Bíblia nunca havia sido abalada, eu não tinha outro meio de exercer as minhas faculdades senão na cura dos enfermos. Nesse terreno, principalmente, o poder do Espírito fez-se conhecer e apreciar. Essa pobre gente passa uma vida muito rude nessas regiões de florestas quase virgens, onde as choupanas mostram-se esparsas em pequenos lotes de terra cultiváveis e sem comunicação alguma com o mundo exterior. Os camponeses cultivam o centeio para a fabricação do seu pão e algumas batatas, que devem depois ser cuidadosamente preservadas das geadas de um longo inverno. O centeio e as batatas são os principais gêneros que conduzem ao mercado. E esses pobres julgam-se muito felizes quando seu pequeno terreno produz o necessário para ser vendido ou trocado por algodão e lã, destinados à fabricação das roupas de família, ocupação a que se dedicam no inverno, quando o solo se acha totalmente coberto de gelo. São pobres, mas felizes enquanto possuem a força e a saúde. Quando, porém, sobrevém um acidente ou uma enfermidade, sua sorte é realmente lastimável. Precisávamos, pois, ocupar-nos de muita gente. O doutor, chamado para visitar os camponeses enfermos, parecia dar pouca importância à vida dos seus clientes ou, pelo menos, a dos clientes pobres. Se iam procurá-lo em mau dia de inverno, ele mostrava muita relutância em empreender uma longa viagem por trenó, e se, depois de tomar todas as informações possíveis sobre o estado do enfermo, julgava não se tratar de um caso de vida ou morte, ou que o enfermo não tinha bastante importância, do ponto de vista social, para que o pudessem acusar de negligência, ele invariavelmente se decidia a adiar a sua visita. Não creio que haja muitos médicos semelhantes. Devido, contudo, a esse procedimento, os pobres vinham de muito longe pedir-nos auxílio, pois sabiam que possuíamos uma pequena provisão de medicamentos, coisa aliás necessária quando se mora longe das cidades. Minha clientela aumentou rapidamente e o auxílio dos meus amigos espirituais era constantemente reclamado. O doutor, depois de algum tempo, não se opôs às receitas que eu entregava, não por crer nos espíritos, mas porque assim evitava fazer viagens fatigantes. Vendo que eu não prescrevia venenos, aceitava satisfeito os meus diagnósticos e escrevia as necessárias prescrições. Devo dizer, não obstante a surpresa que isso cause, que durante essa época só foram verificados 2 casos de morte, e isso mesmo de 2 enfermos que se achavam exclusivamente a cargo do doutor. Foi esse o único modo pelo qual me servi então dos meus dons mediúnicos, até o momento em que novas mudanças de vida puseram-me em contato com pessoas que estudavam o espiritismo e seus fenômenos. Eram, na maioria, pessoas que, apesar de estudarem a filosofia espírita, careciam de prática, visto não terem tido ocasião de fazer experiências pessoais. Algumas me haviam sustentado anteriormente com a sua simpatia, e eu só podia experimentar por elas um fervoroso sentimento de gratidão, quando, apesar das calúnias propaladas, não trepidaram em estender-me a sua mão amiga, assegurando-me a sua fé inabalável. Uma série de sessões com o fim de obter fotografias de espíritos materializados foi organizada com feliz êxito. Um relatório completo das nossas experiências foi publicado no Medium da Hebraic, de 28 de março de 1890, e as fotografias obtidas acham-se reproduzidas, em 18 de abril do mesmo ano, na mesma revista. As fotografias foram obtidas à luz do magnésio e, apesar de interessar-me vivamente pelo êxito desses ensaios, percebi que a luz agira dolorosamente sobre meus nervos, tornados demasiado sensíveis durante as sessões. Foi no curso dessas experiências que comecei a atribuir certos efeitos particulares que se produziam depois das sessões à sua verdadeira causa. Desde o começo dos nossos estudos percebi que ficava, mais ou menos, sofrendo de náuseas e vômitos depois das sessões de materialização e aceitava isso como uma consequência natural dos fatos, que não podia ser evitada. Assim sempre foi,
exceto quando rodeado apenas dos membros do nosso grupo familiar, ou de crianças. Durante as sessões de fotografias, esses incômodos aumentaram a tal ponto que eu ficava geralmente, por 1 ou 2 dias depois de cada reunião, em estado de completa prostração e, como todos os sintomas eram os de um envenenamento pela nicotina, fizemos experiências e descobrimos que nenhuma dessas sensações se manifestava quando as pessoas presentes não tinham o hábito de fumar. Do mesmo modo, quando pessoas enfermas faziam parte do círculo, invariavelmente eu sofria nas horas que se seguiam. A companhia de pessoas que tinham o hábito de beber álcool causava-me um mal-estar quase tão desagradável como o que era provocado pelos fumantes. Essas sessões foram de bastante utilidade. Fiquei sabendo que muitos hábitos comuns à generalidade dos homens são prejudiciais aos resultados das sessões e, em todos os casos, à saúde do médium. Provavelmente eu me havia tornado mais sensível a essas influências, porque nunca notara na Inglaterra efeitos tão pronunciados. É possível também que, por feliz acaso, houvesse poucos fumantes no nosso círculo inglês. Não sei o motivo, mas todos os suecos da nossa reunião eram fumantes, e com isso eu sofria. Outro resultado dessas sessões foi tão completamente inesperado que, nas semanas seguintes, perguntei a mim mesma se não tinha tido um sonho mau, de cuja impressão não tardaria a libertar-me. Certo dia, um dos meus jovens amigos disse-me: "Querida amiga, amanhã é o dia do meu aniversário. Não tereis a intenção de fazer-me um presente?" "Por que não?" "Pois bem, se ainda o não comprastes, fazei-me o presente de uma sessão. Sabeis que tenho falado delas a muitas pessoas, e que todas estão sempre a pedir a minha permissão de assistir a esses trabalhos. Creio, pois, uma vez que isso vos não contrarie, que a sessão é o melhor presente que me podereis fazer." Concordei, contentíssima por ver o meu amigo mostrar tanto interesse pelo espiritismo. Ernesto, era o seu nome, lutou, porém, com dificuldades para organizar essa reunião, e passaram-se muitos dias antes que se fizesse uma combinação definitiva. Os pedidos eram muitos, mas o número das pessoas a admitir não devia ir além de 20 ou 25. Todos os convidados eram relativamente estranhos para mim, e somente alguns deles conhecia de nome. Um dos convidados, filho do editor de um jornal da localidade, era, segundo eu soube mais tarde, um teósofo entusiasta e ligava o maior interesse ao resultado da sessão. Ele também era fotógrafo, e foi principalmente devido a isso que dei o consentimento para que se tirassem as fotografias das formas materializadas. A ideia foi aplaudida e, sendo organizada uma série de sessões fotográficas, muitos dos primitivos assistentes quiseram nela tomar parte. O referido fotógrafo registrara fiel e minuciosamente os trabalhos de cada sessão e prosseguia nas investigações com o mais vivo interesse. O seu entusiasmo comunicou-se aos outros e os resultados obtidos foram muito além do que podíamos esperar. As manifestações espíritas nada pareceram sofrer, graças à severa escolha que presidiu a organização do grupo. Parecia-me realmente que os nossos amigos invisíveis esforçavam-se para triunfar de todos os obstáculos erguidos em seu caminho, obtendo em tudo êxito completo. Muitas fotografias foram tiradas à luz do magnésio, reproduzimos as de Leila. Essas fotografias, que eram para nós mais um motivo de satisfação, tornaram-se nas mãos dos nossos inimigos um pretexto para atacar-me pessoalmente. Não posso afirmar que o fotógrafo tivesse simulado o entusiasmo que ele testemunhava, ou fosse simplesmente vítima de venalidade dos seus amigos, desejosos de fazer bons negócios publicando artigos sensacionais. Prefiro acreditar que ele tenha apenas sido um instrumento da calúnia dos outros. Tomava com cuidado suas notas em cada sessão e, quando finalizaram as nossas reuniões, apresentou-me um manuscrito que, com o meu consentimento, pretendia publicar algum tempo depois. As condições de admissão nas sessões tinham sido tais que as nossas experiências deviam ser consideradas como restritamente privadas, nada se podendo publicar a esse respeito sem a minha autorização. Como os outros, o fotógrafo tinha aceitado essa cláusula. Li rapidamente o manuscrito e copiei-o,
Risquei o meu nome em todos os lugares onde se achava escrito e enviei o original ao seu destinatário, satisfeita com a sua imparcialidade sobre o assunto e as suas boas qualidades de observador. Nesse manuscrito ele exprimia-se como quem tivesse adquirido certas convicções, apesar de conservar algumas dúvidas. A esse respeito, porém, nenhuma objeção me cabia fazer, pois eu adotava as mesmas opiniões. Um homem que não tem dúvidas a vencer em suas investigações não pode ser um bom aliado. Quando, entretanto, o artigo apareceu alguns dias depois, sem o meu consentimento nem o dos assistentes, estava tão mutilado, tão entremeado de acusações e calúnias, que fiquei quase paralisada de horror, recusando crer em meus sentidos. Era-me impossível compreender como alguém podia demonstrar tanta amizade, esforçar-se tanto por escrever de um modo imparcial e, ao mesmo tempo, publicar coisas diametralmente opostas aos fatos verificados, não só por ele, mas também pelos outros assistentes. Quando comparo os dois artigos e busco explicá-los, parece-me incrível que a mesma pessoa tenha escrito os dois. O espaço não me permite reproduzir aqui as duas narrativas, mas em próximo volume dá-las de verbo a verbum, a fim de que os meus leitores aí busquem a verdade e resolvam o mistério. Não tenho motivo pessoal algum para prejudicar esse transviado, cujo nome nem mesmo menciono. Mas, como este livro talvez vá cair nas mãos de alguém que tenha lido essas narrativas mutiladas, o meu silêncio poderia ser tomado como uma confirmação dessas falsidades e, por consequência, fazê-las circular como verdades, visto eu não ter até hoje publicado o relatório dessas sessões, para demonstrar claramente o que o público havia sido iludido. Foi, portanto, pelo simples sentimento de um dever para com esse público e, particularmente, para com aqueles que foram enganados, que me decidi a dar essa explicação. A narrativa em questão foi reproduzida em todos os jornais do país, ampliada, alterada e exagerada. Artigos de fundo, do mais malicioso caráter, apareceram em muitas das folhas mais conceituadas, fazendo que os suecos se ocupassem da minha pessoa durante 3 semanas. Nesse tempo, a indignação dos meus amigos era tal que tive de intervir no intuito de sustar certos projetos que eles formavam para castigar os meus detratores. Se não fosse o apoio leal de alguns dos meus amigos, eu não suportaria tantas diatribes. Todos me aconselhavam a que me ausentasse por algum tempo. O próprio promotor do escândalo, provavelmente chocado pela tormenta, foi um dos primeiros a dar esse conselho. Mas, não obstante desejar partir, escapar às cartas anônimas que recebia diariamente, cheias de ignóbeis calúnias, fugir aos insultos que encontrava em cada esquina das ruas, assustei-me muito com a ideia de voltar as costas aos meus inimigos, de fazer crer que tinham fundamento as suas acusações. Conservei-me, pois, no meu posto, continuando no meu trabalho cotidiano. Era uma provação terrível que me teria esmagado, se não estivesse com a consciência limpa. Mas esse constrangimento contínuo começou a afetar gravemente a minha saúde, e era com grande dificuldade que, às vezes, revestia-me da precisa coragem para fazer o meu passeio diário e sofrer os remoques significativos das pessoas que encontrava. Foi nesse momento que as palavras tantas vezes repetidas por meu pai, "Faze o que deves, aconteça o que acontecer", se me apresentaram como uma âncora de salvação. Eu as repetia com frequência, para ganhar força e coragem. Não parti, e a corrente de hostilidade foi desviada por uma reação que então se produziu. A violência dos jornalistas fez nascer um elemento de antagonismo, mesmo entre pessoas que ainda não haviam prestado atenção ao assunto espírita. Era por um sentimento de cavalheirismo que agora se apresentavam defendendo uma mulher desapiedadamente perseguida. Novos amigos cercaram-me e muitos adeptos sinceros foram conquistados para a causa, entre pessoas que talvez nunca tivessem ouvido falar do assunto, a não ser pelas críticas injustas que me foram feitas. Mais tarde, no mesmo ano, outra série de sessões foi organizada, tomando nelas parte um velho e precioso amigo, o ilustre Alexander Aksakov, de São Petersburgo, que, com alguns dos seus amigos da Rússia, dignou-se de fazer-nos uma visita.
Sendo nosso intuito a fotografia das formas materializadas, o círculo não se compôs senão desses amigos, das pessoas de casa e de algumas outras que nos eram simpáticas, escolhidas entre os assistentes mais antigos.